Bom, se você assistiu a primeira parte lá, você sabe de que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui do Evangelho da Justiça. Existe a palavra da graça e a palavra da justiça. As denominações só pregam a palavra da graça, não traz a palavra da justiça. Não traz a palavra sobre o reino milenar, sobre se tornar um vencedor para entrar nesse reino milenar. Eles não pregam que se o crente não se tornar um vencedor, ele vai ter que ser disciplinado pelo Eterno nas trevas exteriores. Nós estamos falando sobre isso. Falando de como se tornar um vencedor e que só os vencedores é que vão reinar na próxima era que o Salvador vai trazer o reino milenar para essa terra. E ele vai reinar 1000 anos nessa terra. Quem vai entrar, Romas? Só os vencedores. É isso que nós estamos mostrando aqui. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, diz assim: fiel é esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, também ele nos renegará. Tá vendo aí? Então agora presta atenção. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Então está aqui uma condição para a pessoa entrar no reino. Ele tem que se tornar participantes dos sofrimentos do Mashiach. As denominações pregam o contrário. Eu te coloquei como cabeça e não por cauda. Tu estarás sempre por cima e nunca por baixo. O Eterno falou isso para a nação de Israel. Para os Yaldim. Para eles lá. Para eles o Eterno falou, coloquei vocês como cabeça e não por cauda. Toda vez que vocês andarem na minha presença, eu extermino o inimigo de vocês, tudo na frente de vocês. Ninguém vai ter capacidade de resistir a vocês. Toda vez que eles andavam na presença do Eterno, eles estavam colocados como cabeça. Eles massacravam os inimigos deles. Toda vez que eles saíam fora, é lógico que o Eterno deixava os inimigos deles oprimir eles para eles aprenderem. Mas a questão no Novo Testamento é totalmente o contrário. A igreja não fala, vou te colocar como cabeça. Pelo contrário, fala, vocês vão passar perseguição. Vocês vão ser odiados. Vocês vão ser lançados nas prisões. Vocês vão ser perseguidos. Mas tem de bom ânimo. Ele fala que se te bater na face dele, se bater na esquerda, dê a face direita. Entendeu? Então ele fala que se tomar a túnica dele também a capa. É totalmente o contrário do que foi dito para Israel, para os Yaldim. O mandamento que foi dado para eles lá é um, para a igreja é outro. Está entendendo? Israel marchava para herdar uma cidade terrena, Jerusalém. Nós estamos marchando para herdar a cidade celestial e depois para nós voltarmos e reinar 1000 anos nessa terra. 1000 anos o Mashiach vai estabelecer o seu reino aqui. Então aqui está dizendo aqui, ó, se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se a pessoa não sofrer, não passar por sofrimentos aqui nessa era, ele não vai entrar no reino, porque não foi trabalhado. Eu já falei isso em outros vídeos. Tem um candelabro, lá o candelabro é feito com sete castiçais. O candelabro que tinha no Velho Testamento. O candelabro é símbolo do Mashiach, está em Apocalipse. Viu um candelabro com 7 lâmpadas. Está falando do cordeiro. O cordeiro que tinha 7 lâmpadas, 7 espíritos. Fala, 7 lâmpadas são os 7 espíritos do Criador que está sobre ele. Então ele, o Mashiach, o candelabro era uma tipologia do Mashiach. O candelabro era feito a martelada. A ouro. Era feito de ouro. Por que ouro? Porque o ouro simboliza a natureza do Eterno. O Filho tem a natureza do Pai. E ele concedeu aos seus irmãos, que é a igreja, também tem essa natureza do Eterno neles. Então a natureza do Eterno precisa ser trabalhada em nós. Está entendendo? E fala que o candelabro foi feito a martelada. Ele não tinha nenhuma emenda. Por que martelada? Está simbolizando o sofrimento que Yahshua passou nessa terra. A Bíblia fala que ele foi aperfeiçoado. Está lá no livro de Hebreus, fala que ele foi aperfeiçoado. Então não vou nem entrar na questão que eu falar, que muitos ficam pregando que o Filho é o próprio Deus. O próprio Altíssimo precisa ser aperfeiçoado? Não. Mas o Filho do Eterno veio à Terra, passou por um aperfeiçoamento, passou por sofrimento, foi trabalhado. Fala que ele é a pedra que tem 7 olhos sobre ele, que essa pedra foi lapidada. Lapidada pelo Eterno. Então ele foi moldado, foi lapidado, foi trabalhado pelo Eterno. E hoje está lá na glória nos representando. Só estou mostrando que ele é o candelabro. Então estou mostrando que ele passou por vários sofrimentos. Fala no livro de Isaías 53. Ele era como a raiz de uma terra seca, né, que sobe de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura alguma que atraísse o nosso olhar. Era um homem rejeitado e desprezado por todos. Foi desprezado e rejeitado por todos. Entendeu? Foi moído pelo Eterno, lá fala. Moído pelo Eterno. A mão do Eterno pesou sobre ele. Porque o Eterno usou aqueles ímpios ali para, né, moer o Mashiach. Mas aí o que acontece? A questão é o seguinte: se com ele sofremos, o apóstolo Paulo no livro de Filipenses, ele fala assim: desejo me tornar participante nos seus sofrimentos. E ele fala que nós também temos que nos tornar participantes nos seus sofrimentos.
Para que ele fala isso? Deixa eu ver aqui, ó. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Deixa eu pegar aqui. Mas ainda tudo considera perda pela excelência do conhecimento do Machia e Yahshua, meu rei. Por ele perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar o Machia. Nós temos que considerar todas as coisas terrenas como lixo para poder nós ganharmos o Machia. Você já viu pregar isso dentro da denominação? Que você tem que considerar que a sua casa é lixo, que o seu carro zero é lixo, que tudo que você tem na terra é lixo. Você tem que considerar tudo isso como lixo. A tradução de Jerusalém pega mais pesado. Tenho como esterco. Esterco é bosta, estrume. Considero tudo como esterco, como bosta, como estrume, para poder ganhar o Machia. Então tudo que você tem, não adianta. Você pode ter formado em faculdade, teologia, bacharel. Você pode ser o que for, deputado, presidente. Você pode ser rei, você pode ser o que for nessa terra. Você não é nada. Você tem que ver que você não é nada. Você tem que dizer como Abraão disse: eu que sou pó e cinza, me atrevo a falar contigo novamente. Então a escritura diz que Enos foi o primeiro a invocar o nome do Eterno. Por que Enos foi o primeiro a invocar o nome do Eterno? Porque a palavra Enos significa fraco. Ele reconheceu: eu sou fraco, então eu preciso invocar o nome do Eterno para poder eu obter minha salvação, a salvação do meu espírito, a salvação da minha alma, a salvação do meu corpo. Então você tem que reconhecer que você não é nada, que a sua riqueza é nada. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se a sua alma, se vier perder a sua alma. E aí, que adianta ganhar o mundo inteiro e sua alma ir lá para as trevas exteriores na próxima era, na era do reino? A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é o reino dos céus ali, Romero? Está falando que o rico não vai ganhar a salvação? Não, ele já ganhou a salvação dele. A salvação não interessa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é preto, se ele é branco, se ele é gordo, se ele é magro, não. O Eterno escolhe as pessoas que ele vai dar a salvação. A Bíblia fala que é um dom, é um presente do Eterno. Ele escolhe quem as pessoas que ele vai dar a salvação. Não depende de quem corre nem de quem quer, mas do Eterno exercer sua misericórdia. A salvação é de graça, meu irmão. Mas o reino é por esforço. Então ele disse: é mais fácil um camelo entrar, passar pelo fundo de uma agulha. A agulha, tem gente que quer consertar, fala que é uma agulhona que tinha lá em Israel, um buraco na parede. Não, é uma agulha de máquina mesmo, daquela bem pequenininha. É mais fácil um camelo passar ali do que um rico entrar no reino do céu. Por quê, Rob? Porque a riqueza traz soberba, a riqueza traz orgulho. A Bíblia diz que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. No livro de Provérbios diz assim: não me dê a pobreza para que eu não venha mendigar o pão, e não me dê a riqueza para que eu não venha perguntar: quem és, Iau? Quando a pessoa está rico, ele não se lembra mais que ele tem um Criador. Ele começa a depositar a sua confiança na sua riqueza. Então os ricos, aqui está dizendo que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino. Por que, homens? Porque no livro de Lucas diz assim, se você, quem não renunciar a tudo, não serve para ser meu discípulo. Deixa eu ler lá, Lucas capítulo 14. Então essa aqui que eu estou trazendo para você é a palavra da justiça. Existe a palavra da graça. A palavra da justiça é muito mais séria. Hebreus 5:13. Olha aqui. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Não está dizendo que você não pode ter as coisas, não. Está dizendo que se você colocar o seu coração naquilo ali, você não vai herdar o reino quando ele vier. A Bíblia diz assim, diz que se o seu coração estiver no céu, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça o ferrugem corrói, mas acumuleis nos céus, porque onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se você estiver com seus pensamentos nas coisas do alto, estiver com os seus pensamentos nas coisas do eterno, seu coração vai estar lá na glória. Mas se você estiver com o pensamento nas coisas terrenas, seu coração vai estar nas coisas sobre a terra. E aí quando o Machia vier, meu amigo, você não vai herdar o reino. A Bíblia diz: orai e vigiai, para que naquele dia possais ter força de escapar de todas essas coisas que hão de vir sobre o mundo inteiro. Aí ele ainda pega e diz que se a pessoa começar a embriagar e a se preocupar com as coisas terrenas, olha aqui o que ele diz aqui, deixa eu pegar o texto. Aqui, Vou até ler essa passagem aqui. Aqui, tá aqui,
Cuidado para que vosso coração não fique pesado pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo o tempo para ter de força de escapar a todas essas coisas. Mas interessantes, ó, pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, das coisas cotidianas. Então, meu amigo, tem que desprender de tudo. A Bíblia diz: aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Só vai entrar no reino milenar, no reino do Mashiach, aquele que ama ele e o eterno acima de todas as coisas. Se você colocar sua mãe, seu filho, seu pai de igualdade com o próprio Mashiach, você não vai entrar no reino. O que a Bíblia diz? Que Abraão virou e falou assim: nossa, esse menino é tudo que o eterno me deu. No outro dia o eterno falou: agora vai lá e sacrifica seu filho para mim, porque eu resolvi, eu quero ele em sacrifício. Aí Abraão partiu com o coração partido, mas foi lá para oferecer o menino. Por quê? O eterno provando a fé dele. O eterno sabia que ele ia sacrificar seu filho, mas o eterno estava mostrando aquilo para servir de exemplo para nós. Para você não amar mais a sua mãe, seu pai, sua mulher, seu marido, seu filho, mais do que o eterno e do que o filho do eterno. Se você fizer isso, você não vai entrar no reino milenar. Porque as coisas dessa terra vão se passar. Sua família é só para agora, mas o que vai contar é lá na eternidade. E o que vai influenciar na sua entrada no reino é o conhecimento que você adquiriu das coisas do eterno e do próprio eterno e do seu filho nessa terra. Então por isso que a Bíblia diz que nós devemos chegar ao pleno conhecimento de quem é o eterno e de quem é o seu filho. Temos que empenhar o máximo. O apóstolo Paulo diz que nós temos que remir o tempo de quê, Romeus? Buscando conhecer e conhecer cada dia mais ao eterno, a Yahweh e ao seu filho. Senão eu vou estar perdendo meu tempo aqui na terra, meu tempo vai passar. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Só que pessoas vão passar, tem pessoas que vão passar nessa terra, vão passar como estrelas, que vão ficar brilhando para toda a eternidade. Porque a Bíblia diz que se você ensinar a muitos o caminho da justiça, você será como estrela, que vai brilhar para todo sempre no reino do eterno. Então o que vale é o que você faz para o eterno agora. E ainda tem que ser feito de acordo com a vontade do Espírito. Não é de acordo com a vontade da sua carne. Deixa eu ler um texto aqui para você ver. Então quando o apóstolo Saulo fala que considerou tudo como lixo, é isso que nós temos que fazer. Para poder ganhar o Mashiach. E ganhando o Mashiach você ganha o reino. Você ganha o direito de reinar com ele. Olha aqui no livro de Coríntios diz assim, 1 Coríntios 3. Diz assim. Eu estou em 2 Coríntios, é 1 Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça que o Criador me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, outro constrói por cima. Mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto. E Yahshua Mashiach. Isso aqui eu já falei sobre isso. Você quer começar a fazer a obra do Eterno, então faça ela correta. O Eterno te entregou algo para você fazer, a obra dele. Qual que é a obra do Eterno? A obra do Eterno é edificar a igreja. Participar da edificação da igreja do Mashiach. Da igreja, do templo do Eterno. Porque o Eterno ele quer um templo para ele habitar nele. E esse templo precisa estar construído. E quem vai entrar no reino, Romeus? Quem participou da edificação desse templo e edificou ele corretamente. Primeiro então, você tem que ter o fundamento. Qual que é o fundamento? Ele fala que ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é o nome do Mashiach. Eu já lancei um vídeo falando sobre isso. Uns estavam lançando outros nomes. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Hoje estavam lançando vários nomes. Eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana. Você está edificando em cima do fundamento lançado pelos homens. Quando você quer edificar uma denominação, você não está edificando sobre o fundamento verdadeiro. O fundamento verdadeiro é Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach não deixou uma organização para ser edificada, um sistema criado pelo homem. Nós temos que participar da edificação da igreja do Mashiach. Aí o texto diz, olha o que ele diz aqui agora. Então você não pode pôr outro fundamento. O fundamento é o nome dele, o nome verdadeiro. Yahshua Mashiach, esse é o nome. Não vem com outros nomes aí não, que não existe não. Por isso que é importante conhecer o Mashiach, conhecer o Eterno e saber qual que é o nome verdadeiro. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso, né? A não ser Yahshua Mashiach. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha,
A obra de cada um será posta em evidência. O dia tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Algumas traduções falam, receberá o galardão. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá o galardão. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Então presta atenção que agora nós estamos falando sobre as trevas exteriores, sobre o reino milenar, sobre entrar nesse reino. Para entrar nesse reino, você tem que trabalhar na edificação do eterno, na edificação da igreja. Você tem que contribuir com o eterno na edificação dessa igreja, desse templo dele. Só que você tem o material certo aqui para ser usado. O fundamento é o nome do Mashiach, Yahshua Mashiach. Agora você tem um material que você pode usar. Ouro, pedras preciosas. Aí, deixa eu pegar aqui. Ó. Ouro, prata e pedras preciosas. Esse é o material que você pode usar. Agora, se você usar madeira, palha e feno, você está lascado. O que é isso, meus? Ouro, já falei que simboliza a natureza do eterno. A prata simboliza a redenção, que é o filho do Mashiach. As pedras preciosas, a Bíblia fala lá que Pedro foi transformado, seu nome era Cafos. Ele mudou, né? Na Bíblia Almeida fala Cefas, passou a se chamar Pedro. Pedro significa pedra. Por que, Romeus? Porque o eterno não usa barro, não usa tijolo. Tijolo é feito de barro com palha. Tijolo é feito com barro e palha. O eterno não usa tijolo na sua obra, na sua edificação. Quem usa tijolo e palha é homens carnais. Lá no livro de Gênesis, capítulo 11, diz assim que os homens disseram, vinde, edifiquemos para nós uma torre, uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, e para que se torne célebre o nosso nome. Aí a Escritura diz assim, então eles usaram tijolo em lugar de pedra. Eles usaram tijolos em lugar de pedra. O que é isso, meus? Primeiro eles disseram, para que o nosso nome se torne célebre. O que as denominações estão fazendo hoje? Cada Babel, cada religião, cada denominação evangélica estão preocupados com o nome da placa da sua igreja, querendo levar aquele nome, para que aquele nome se torne célebre. Sem contar que estão levando um nome falso, Jesus, que não é o verdadeiro fundamento. Estão levando um nome que foi criado por uma denominação. Qual é ela? Essa igreja católica, ela criou esse nome, esse fundamento e lançou ele. Muitos estão construindo sobre o fundamento falso, Jesus Cristo. O fundamento verdadeiro é Yahshua Mashiach. E outra, estão usando pedras no lugar, estão usando tijolos no lugar de pedra. Por que, Romas? Porque estão edificando com madeira, palha e feno. Os tijolos principalmente eles eram feitos com palhas. Fazia o barro, misturava palha e fazia. Então lá na Torre de Babel foi usado tijolo. Está falando do homem trabalhando no seu natural. É o homem natural fazendo a obra. É o homem na carne fazendo a obra. Assim, os líderes das denominações. São os pastores. Estão fazendo uma obra carnal. Uma obra na carne, edificando para eles mesmos e não para o eterno. E a Escritura diz que se o eterno não edifica a obra, em vão trabalha o homem. Se o eterno não edifica a casa, em vão trabalha o homem. Por quê? Porque nós temos que edificar, mas com o eterno junto conosco. Nós temos que edificar no Espírito, em Espírito. Tudo que nós fazemos tem que ser feito no Espírito. Se eu fizer alguma coisa fora do Espírito, eu estou recebendo glória para mim. Eu estou edificando no meu homem natural. Então o homem natural pode conhecer de teologia, pode conhecer de bacharel. O homem natural, ele pode ter conhecimentos naturais. Pode ser um homem formado em várias faculdades, ter teologia, bacharel, ser formado em várias coisas. Isso não adianta nada se ele está fazendo essa obra é na carne. E a teologia é coisa carnal. É carne ensinando carne. É por isso que os homens não conseguem ver as verdades do Evangelho do Eterno. É por isso que os homens não conseguem ver que o Eterno não é uma trindade. É por isso que muitos estão pregando que o Pai é o próprio Filho que se encarnou, veio na terra e morreu. É por isso que muitos estão pregando divisões, uma denominação em várias denominações em uma cidade, que são várias facções, divisões, porque denominação é divisão. Por isso estão pregando para guardar a lei, como a entrega de dízimo, batizando na trindade, fazendo tantas coisas erradas. Porque estão pregando um evangelho falso. Então aqui diz que nós devemos tomar cuidado, porque nós temos que edificar com ouro, prata e pedras preciosas.
Por quê, Romero? Porque se eu edificar com ouro, pratos preciosos, eu vou receber o galardão. Existe os galardões e existe o galardão. O que é os galardões, Romero? Galardões são vários prêmios que o Eterno vai dar para aqueles que se tornaram vencedores. E galardão, Romero, são várias recompensas, galardões no plural, várias recompensas que o Eterno vai. Agora, o galardão, o que é o galardão? O direito de reinar com Mashiach. Então existe um galardão, o galardão. Quem ganhar o galardão vai herdar o reino milenar. É isso que a Escritura está falando. Então ele está dizendo assim, ó, e aí vem, a obra de cada um no dia do julgamento do Mashiach será posta em evidência. O dia tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo. E o fogo provará o que vale a obra de cada um. No dia do tribunal do Mashiach, a obra de cada um será passada pelo fogo. Vai ser testada a obra que você fez na terra. Se você fez no espírito ou se você fez na carne. Se você fez no conhecimento natural, se você fez com o seu conhecimento que você recebeu espiritualmente do Eterno. Tá vendo? Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, se ela não se queimar, o operário receberá o galardão. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá o galardão. Ele vai perder o galardão. E aí vai acontecer o que com ele, homens? Ele mesmo certamente será salvo. Ele vai ter a salvação dele, porque é aquilo que eu falei. A pessoa não perde a salvação dele. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o que vai acontecer com ele, homens? Mas como que através do fogo? Alguma tradução fala, ele ainda assim o tal será salvo, mas através do fogo. Que fogo é esse, amigos? Ele vai para as trevas exteriores e lá haverá choro e ranger de dentes. Ele vai para as trevas exteriores para ele ser disciplinado, porque ele passou toda uma vida na terra fazendo obra para homens. A Bíblia diz que nós não podemos trabalhar para os homens, nós temos que trabalhar para o Eterno. Nós temos que pôr na cabeça que tudo aquilo que nós fazemos, nós não fazemos para homem, mas para o Criador. Quantas pessoas que estão dentro de denominações fazendo obra para agradar pastores, para agradar bispos, para agradar os homens que estão aqui na terra e não estão fazendo para o Eterno. Estão fazendo para receber glórias. Pregam, quer pregar lá em Camboriú. Eu preguei lá em Camboriú no congresso. Eu sou cantor famoso. Quando você cobra você vir cá, não, mas eu vou ir, mas é por tanto. Eu vou ir cantar, mas é por tanto. O ego está massageado. Não vai nem herdar o reino. Porque a Escritura nos mostra que o nosso eu tem que morrer. Né? A Escritura mostra que o nosso eu tem que morrer. Por isso que o apóstolo Paulo fala, já não vivo eu. Já não vivo eu. Né? Mas o Mashiach vive em mim. O nosso eu tem que ser eliminado. O nosso eu é o nosso ego. Toda vez que o seu ego tentar aparecer, meu amigo, você pode ter certeza que o Eterno não está naquilo ali. Então quando a pessoa te elogiar e tal, você tem que ter que vigiar. Porque se você receber aquela palavra como glória para si mesmo, e reter a glória para si mesmo e não passar ela para o Eterno, você pode ter certeza que não foi contado no caderno dele como algo a seu favor. Viu? A hora que você chegar lá, não, você viveu, foi recebendo glória de homens, se exaltando, querendo aparecer, querendo disputar conhecimento, querendo mostrar que era mais inteligente que o outro. Então esse negócio de ficar debatendo e tal, e querendo provar mais conhecimento, isso não existe, mano. É lógico que a Escritura diz que nós temos que manejar bem a palavra da verdade para fazer calar aqueles que se opõem à verdade. Mas não para receber glória para nós mesmos. Mas toda a glória, toda a honra seja dada ao Eterno e ao seu Filho. Então aqui a obra de cada um vai ser passada pelo fogo. Imagina que jogar lá madeira no fogo. Vai queimar tudo. Aí diz madeira, palha. Jogar palha lá, só faz assim, ó. E ó, jogar feno no fogo. O que acontece, mano? Queimou, você não tem obra nenhuma. E agora? Vai passar no exterior. Você aprender que você viveu na carne e a obra que você fez foi só na carne. E se eu jogar lá pedras preciosas, prata, ouro, joga pedras preciosas lá, queima? Não queima. Você joga prata, quanto mais você põe ela no fogo, mais pura ela fica. O ouro passa as pessoas passam ouro no fogo para o ouro sair do outro lado mais puro ainda. Então a nossa obra na terra tem que ser feita com ouro, prata e pedras preciosas. A cidade santa do Apocalipse 21, fala lá aquela cidade santa que é uma tipologia ali da igreja, do templo do Eterno que foi edificado. Você pode olhar lá que ele foi edificado só com pedras preciosas. Por quê, Romeus? Porque o Mashiach, como eu disse, ele não trabalha com tijolos.
Lá eles usaram tijolos no lugar de pedra na Torre de Babel. O Eterno usa só pedras. O Salvador transformou o nome de Pedro, que seu nome era Cefas. Ele falou, você agora vai se chamar Pedro. Porque Pedro significa pedra. Ele falou, você agora é uma pedra que serve agora no edifício do Eterno. E a Bíblia diz que nós somos pedras vivas que estamos sendo edificadas, casa espiritual. Vamos passar para a próxima parte.